Para escapar da perseguição dos valentões, o menino se disfarçou desesperadamente de espantalho, acreditando que assim conseguiria fugir. No entanto, os valentões soltaram cães de guarda, que avançaram contra o espantalho de forma agressiva. O líder dos valentões percebeu algo estranho. Ao se aproximar, enxergou através do espantalho e viu um rosto apavorado escondido em seu interior. Em vez de revelar o disfarce do menino, o valentão, com um sorriso cruel, recuou lentamente. Em seguida, sinalizou para seus 3 comparsas apontarem as armas para o espantalho. Com vários disparos, o menino disfarçado caiu imóvel. Vendo o garoto sem reação, os valentões finalmente abaixaram as armas. Satisfeitos. Para evitar qualquer acusação grave, o líder, chamado Benedito, pegou um forcado de seu carro e o colocou na mão do menino caído, criando a ilusão de que ele, disfarçado de espantalho, havia tentado atacá-los, forçando-os a agir em defesa própria. Mal sabiam eles que estavam prestes a pagar um preço terrível. A história começa no dia anterior. André, apesar de ter mais de 30 anos, nasceu com uma limitação intelectual, o que fazia com que sua mente permanecesse no nível de uma criança de 6 anos. Por isso, ele era tão puro e ingênuo quanto uma criança. Sua melhor amiga era Flor, uma garotinha da cidade. Naquele dia, enquanto os dois brincavam entre as flores, estavam completamente alheios ao fato de que alguém os observava atentamente com binóculos. Essa pessoa era ninguém menos que Benedito, uma figura temida da cidade. Com mais de 60 anos, ele era extremamente cruel e nutria um sentimento doentio por Flor, de apenas 8 anos. Ao ver André de mãos dadas com Flor o dia todo, ele ficou tomado pela raiva e decidiu acabar com André. Naquele mesmo dia, surgiu uma oportunidade. Enquanto André e Flor se preparavam para ir para casa, encontraram uma casa com várias bonecas de cerâmica expostas no quintal. Percebendo que as tábuas de madeira podiam ser facilmente movidas, a curiosa Flor quis puxar André para dentro para brincar. Embora André não fosse muito esperto, sabia que estava entrando em um local que não era deles e recusou a ideia de Flor. No entanto, Flor ignorou o aviso e entrou mesmo assim. Enquanto se divertia, o cachorro bravo do local avançou contra ela. Ao ver isso, André tentou quebrar as tábuas para resgatar a menina, mas quando conseguiu tirá-la de lá, ela já estava desacordada por causa do susto e dos ferimentos. Ao ver a cena, a mãe da menina entrou em desespero, acreditando erroneamente que André havia machucado sua filha. Enquanto isso, Benedito, ao ouvir a notícia, acreditou que Flor havia sido gravemente ferida por André. Enfurecido, ele pegou uma arma, chamou seus 3 comparsas e soltou 2 cães para perseguir André. Em pânico, André só conseguiu correr até em casa, buscando a proteção de sua mãe. Depois de ouvir tudo, a mãe o consolou rapidamente, pedindo que ele se escondesse enquanto ela tentava conversar com os homens. Pouco depois, Benedito e seus comparsas chegaram de carro. A mãe de André os enfrentou, afirmando que seu filho jamais faria mal a alguém, mas eles não acreditaram. Continuaram a procurar André com os cães. O faro dos animais os levou até o espantalho, onde André estava escondido. Então, aconteceu a cena do início do vídeo. O bondoso André perdeu a vida de forma injusta. Assim que os homens acreditaram ter resolvido o problema, o rádio do carro chiou de repente. Era uma ligação do hospital, informando que a menina ferida pelo cachorro havia acordado e que André tinha sido quem a salvou. Essas palavras atingiram os homens como um choque. Marcos, um dos comparsas, percebeu que haviam tirado a vida de um inocente. Mesmo assim, Benedito não demonstrou arrependimento, colocando calmamente o forcado na mão de André para sustentar a versão de defesa própria. Enquanto ninguém dissesse a verdade, tudo ficaria encoberto. A mãe de André, devastada com a perda do filho, levou o caso à justiça contra Benedito e seus 3 comparsas. Contudo, devido à grande influência de Benedito na região e à ausência de testemunhas diretas, os 4 foram absolvidos. Os moradores da cidade, sem saber da verdade, chegaram a tratá-los como heróis. Os 4 homens passaram a viver de forma arrogante e sem qualquer peso na consciência. Mal sabiam eles que algo estranho começava a se mover. O espírito de André parecia não ter encontrado descanso, e o primeiro a sentir isso seria o comparsa chamado Ronaldo. De repente, ele percebeu que um espantalho havia surgido misteriosamente em seu campo, exatamente igual ao anterior. Um arrepio percorreu seu corpo, e ele correu para avisar os outros 2 comparsas. No entanto, eles não acreditaram e disseram que ele estava imaginando coisas. Quando Ronaldo voltou para verificar, o espantalho havia desaparecido. Parecia mesmo uma ilusão. Mas, quando estava prestes a voltar para casa e descansar, ouviu um barulho vindo do armazém.